noite, amigos do Canelada. Segue tudo normal no Campeonato Brasileiro. Segue o líder Palmeiras se distanciando, vencendo com a sua regularidade de sempre. Sempre chamamos atenção aqui. O Palmeiras é muito regular. Vai ser difícil tirar essa liderança do Palmeiras, que agora abre 6 pontos para o vice-líder Corinthians e abre 9 pontos para o Flamengo, que é um time que vem crescendo muito. Muitos vêm dizendo que pode chegar ainda no Palmeiras. 9 pontos é uma distância muito grande. E com um time misto, poupando muitos jogadores aí pro jogo decisivo contra o Galo na Libertadores. E um Palmeiras que em momento nenhum sofreu susto. Um Palmeiras que jogou o necessário para vencer o Goiás. Golaço do Mike, diga-se de passagem, e teve pênalti polêmico, né? Mais uma polêmica aí com a arbitragem brasileira, que hoje deu entrevista no Esporte Espetacular, tudo muito lindo, falando que é uma das melhores arbitragens do mundo, vitimismo pra caramba em cima de árbitro, que me irrita demais. A gente vai falar sobre isso, mas antes, boa noite, Zé Manuel, Bernardo Ramos, Fábio Piperno, Bruno Prado. Piperno, você estava comentando a partida. Dá pra dizer realmente que foi isso? O Palmeiras jogou o necessário com seu time misto para se manter isolado na liderança do Brasileirão? Boa noite, filhado. Um abraço aos colegas. O Palmeiras jogou bem. O Palmeiras começou bem a partida. Fez 1-0, um golaço do Mike. O Mike é um jogador, assim, para a realidade do futebol brasileiro, é um luxo você ter um lateral direito do nível do Mike no banco. Tem muita gente, porque tem muito time bom que não tem um lateral direito desse nível. O Mike é um cara que jogou bem em final de Libertadores, joga bem na maioria dos jogos em que ele é exigido, e hoje ele fez um golaço. E quando você fala em time misto do Palmeiras, da mesma forma que você fala em time misto do Flamengo, você ainda está falando de um time muito forte. Você não está falando, por exemplo, do time misto do São Paulo, do time misto lá do Fortaleza. São realidades diferentes. O time misto do Palmeiras é forte. E aí, pilhado, o Palmeiras acabou, aliás, também sendo beneficiado no lance do segundo gol por um pênalti que, na minha avaliação, não aconteceu. Mas o Palmeiras criou muita chance, fez um placar fácil. Foi a 5ª vitória consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Flamengo também venceu seus 5 últimos jogos, isso é importante a gente lembrar. Então o Palmeiras conservou a vantagem, a confortável vantagem que ele tem para o seu mais direto perseguidor. Porque eu não acredito nem no Corinthians nem no Fluminense brigando pelo título. O Corinthians, como eu dizia para o senhor lá atrás, era o líder café com leite, porque obviamente não ia ter time, não ia ter fôlego para brigar pelo título com o Palmeiras. Agora, o Flamengo tem. E aí, eu até brinquei no Twitter, uns mal educados aí responderam lá com o Paulo, porque eu disse o seguinte: se o Palmeiras for campeão brasileiro, tem que dar um bicho também pro Paulo Souza. Não que o Palmeiras não teria condição de ser campeão brasileiro fosse outro o técnico do Flamengo. Não fala disso, mas é tem baba-ovo do Paulo Souza. Não tem baba-ovo nenhum. Não tem baba-ovo disso, não. Não tem baba-ovo nenhum. Peraí. Eu visto a carapuça, porque eu sempre sou provocado nesse programa pelo seu pilhado em relação a Paulo Souza. E não tem essa história. Posso falar? Não fala pra caramba, o Piperno aí. Não, só pra fala pra caramba. Eu disse que o Palmeiras em qualquer situação, o Palmeiras em qualquer situação brigaria pelo título, estaria pelo título. Coisa, só que cara. Não fosse o Paulo Souza técnico do Flamengo, hoje o Flamengo brigaria pertinho. E não briga mais. O Palmeiras vai ser difícil de ser alcançado. Então, é o que eu digo sempre. Mas você acha que o Flamengo não vai ganhar vários jogos em sequência? Vai. Tem time pra isso. Mas o difícil é o Palmeiras perder vários jogos em sequência, porque é muito regular esse time do Palmeiras, né, Bernardo? Não é questão só de, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu já atropelei aqui o comentário do meu querido amigo Fábio Piperno, porque tem que lembrar de Paulo Souza para enaltecer o Palmeiras. O Paulo Souza não tem nada a ver. Tem que lembrar de Paulo Souza sempre, porque ele jogou 6 meses do Flamengo no lixo. Eu concordo. Os caras falam aí que... Os caras não, né? Tem nome e sobrenome. Thiago Asmar, Pilhado, né? Com codinome Pilhado. Que fica falando aqui que eu sou babau. Não, cara, eu defendo a continuidade de trabalho e sei que o cara trouxe boas ideias aqui, mas já é passado, não tem que falar sobre isso para enaltecer mais uma boa vitória do Palmeiras, e passa por isso, né? O camarada, quando olha assim para a pontuação, ele fala, não, dá para pegar 9 pontos, tá, mas é impossível olhar para os números sem enxergar o desempenho. E o Palmeiras ganhou como quis mesmo hoje,
do Goiás, né? Com um gol marcado, um golaço logo no início, marcado pelo Danilo. E a arbitragem que eu critico, eu tenho que elogiar neste lance. Pelo Mike. O Danilo entrou depois. A arbitragem que eu critico do Jean-Pierre, a gente vai chegar lá, eu tenho de elogiar neste lance, porque teve uma falta do Navarro que não é dado, que possibilita a ligação do contra-ataque para o Dudu, que faz uma assistência espetacular para o Mike. Aliás, falando sobre Mike, eu sei que o torcedor do Palmeiras está ligado já no próximo jogo contra o Galo. Eu começaria com o Mike. Marcos Rocha teve uma partida horrorosa contra o Atlético Mineiro na última quarta-feira. E o Mike, quando joga, ele vai muito bem. Tem uma história lá de construção de saída de bola, a gente pode entrar nesses detalhes mais tarde aqui no programa, né? Que a gente fala sobre o Marcos Rocha fazendo o papel de um terceiro homem na linha defensiva na saída de bola para espetar o Piquerez e tal. Mas o Mike, quando joga, sempre vai bem, cara. Jogou muito bem na final da Libertadores contra o Flamengo no ano passado. Aliás, a jogada do gol é dele, a assistência para o Rafael Veiga é dele. E mais uma vez, é um jogador que se apresenta ofensivamente melhor do que o Marcos Rocha. E defensivamente, aí o cara vai perguntar assim, mas pô, vai ter o Keno em cima dele no próximo jogo? Sim, mas o Marcos Rocha levou um baile do Keno naquela partida. Não só do Keno, né? Por vezes o Marcos Rocha até me parecia um pouco perdido ali na esquematização tática defensiva do Palmeiras, aparecendo muitas vezes no lado esquerdo. Aconteceu por 2 vezes, tanto no lance que ele comete o pênalti em cima do Jair. Então, eu começaria com o Mike. Eu acho que dá mais segurança, não só defensivamente, e é uma demonstração de poderio ofensivo que o Palmeiras pode ter no jogo de quarta-feira. Bruno Prado e Zé Manuel. A gente fala do Palmeiras, quando eu falei pro Bernardo, não é só o Flamengo ganhar pra chegar, é o Palmeiras perder. Porque a regularidade do Palmeiras, eu acho que é um dos pontos fortes desse time do Palmeiras. É engraçado que você fala isso como se fosse minha culpa, né? Tipo, eu falei para o Bernardo que não é só o Flamengo ganhar. Parece não, falei aqui a pergunta que eu te fiz. Isso não, quando eu tenho que te esculhambar com relação ao Paulo Souza, eu estou nervosidade, hein? Eu tô nervoso aqui, fazem as relação ao Paulo Souza. Eu não posso falar que o Paulo Souza fez nada. Assim, não fez, ele não fez nada. Ele não fez nada. Uma pessoa que fala que o Paulo Souza fez alguma coisa no Flamengo, ele só fez merda. A única coisa que o Paulo Souza fez no Flamengo, ele revelou o Vitor Hugo, foi a única ele bancou a permanência do Lázaro. O Flamengo na sarjeta e o Dorival recuperou. Mas tudo bem. O Bruno Prado, me diz uma coisa. Já são, Zé Manuel, são 12 rodadas já. É a 12ª rodada consecutiva na liderança do Brasileirão. O Palmeiras já tá na liderança há muito tempo do Brasileirão. Então é difícil você achar que um time... O Flamengo tá com um timaço? Tá. Eu acho hoje o melhor time do Brasil? Acho. Mas, pô, tirar 9 pontos de um time que não costuma perder, que tem a melhor defesa do campeonato, não tem, Piperno? É o Palmeiras? Tem a melhor defesa do campeonato e que tá na liderança 12 rodadas, é complicado. É difícil, assim, o Palmeiras é um time muito regular, o Palmeiras erra pouco, perde pouco, perdeu só 2 jogos no campeonato, e no ano inteiro, se você pegar, são pouquíssimas derrotas. E tem o campeonato de pontos corridos, você vai ganhando o campeonato aos poucos, né? E o Palmeiras... Agora ele tem o Corinthians fora de casa, o Corinthians que é o vice-líder também, não acredito no Corinthians brigando por título, mesmo que vença o Palmeiras, claro, aí você tem que respeitar a matemática, se vencer fica 3 pontos, mas eu não acredito que o Corinthians vá brigar realmente até o final pelo título. O Corinthians, ele tem mais ponto do que bola, ok, o campeonato é de pontos corridos, mas o desempenho do Corinthians não justifica tantos pontos que ele tem no campeonato, e depois ele tem o Flamengo, né? Depois do Corinthians ele tem o Flamengo aqui em São Paulo. Então é um momento que o Palmeiras pode sim abrir uma grande distância, pode diminuir, mas é um campeonato feito por pequenos momentos assim de decisão. Eu vou dizer uma coisa, os outros Bruno, tiveram uma chance. Se você me permitir, até para colocar mais informação no seu comentário, até para você concluir. As próximas 4 rodadas, eu acho que vão dizer muito sobre a briga entre Palmeiras e Flamengo. Sim. Palmeiras, depois daqueles 3 resultados de 2 empates, contra Avaí e Fortaleza, e a derrota para o Atlético Paranaense, que foi no meio, ele começou a ganhar e ganhou todos os jogos, mas eram resultados esperados. Eram vitórias meio que obrigação para quem quer ser campeão brasileiro. Foi Flamengo Cuiabá, América, Inter, Ceará e Goiás. Né? Agora não. O Palmeiras vai entrar numa sequência, cair a gente vai ver. Se o Flamengo, de um lado, ele tem Atlético Paranaense primeiro,
Depois tem o confronto direto contra o Palmeiras, que é um dos jogos difíceis do Palmeiras. Depois o clássico contra o Botafogo, que tá muito mal. Mas no Allianz Parque, né? Sim. Dá pra dizer que o Palmeiras é até favorito, é na casa do Palmeiras. Mas eu discordo. Não é esse ponto que eu quero colocar. 50. Mas só concluindo, e o Flamengo tem esses jogos, depois tem o Botafogo e me parece que o Ceará, logo na sequência. Enquanto isso, o Palmeiras, próximo jogo fora de casa contra o Corinthians, clássico. Pode perder ponto? Pode ganhar também, mas é jogo difícil. Sim. O Flamengo num confronto direto. Claro, o Flamengo vai estar preocupado com a possível semifinal de Copa do Brasil, se ele passar pelo Atlético Paranaense, o Palmeiras não. O Palmeiras joga, o Flamengo vai ter essa também desvantagem, né? Ele vai a Curitiba pegar o Atlético Paranaense antes do jogo com o Palmeiras, e o Palmeiras vai ter a semana livre. E se passar, já tem semifinal da Copa do Brasil, logo na quarta-feira, provavelmente, na quarta-feira seguinte. Depois ainda, o Palmeiras tem o Fluminense no Rio de Janeiro e o Bragantino, que também é fora de casa. Ou seja, nessas 4 próximas rodadas, vamos saber se o Palmeiras mantém essa distância ou se vai dar chance para o Flamengo se aproximar. E esses jogos que o Zé falou, Avaí, Atlético Paranaense e Fortaleza, foram 3 jogos que o Palmeiras não venceu ali, foi um momento de instabilidade. Não conseguiram aproveitar, acho que foi a primeira chance que os outros times tiveram de chegar no Palmeiras. Ninguém ultrapassou, o Corinthians chegou a ficar 1 ponto ali, chegou a encostar, mas ninguém passou. E aí o Palmeiras se manteve líder, voltou a vencer e venceu 5 seguidas. Agora tem essa tabela difícil que vamos ver como o Palmeiras vai se sair. Também o Flamengo ficou para trás com 9 pontos, o Atlético Mineiro agora está a 13, mas ainda vai jogar hoje, pode voltar a ficar a 10, que para mim era no início do campeonato, para mim e para todo mundo. Palmeiras, Flamengo e Galo eram os que brigariam pelo título nos pontos corridos. Flamengo e o Atlético começaram mal o campeonato, o Palmeiras aproveitou. Agora eles vão ter que correr atrás. O Flamengo já cresceu. O Atlético, a gente imagina que pode crescer, mas ainda é uma coisa que está na nossa opinião, imaginação. Eu acho que o Atlético vai crescer com o Cuca, com o elenco que tem. Se for eliminado da Libertadores, vai ficar só com o brasileiro. Eu acho que tem boa chance do Atlético crescer e terminar talvez no G4 ali, mas ainda também é uma interrogação. Então o Palmeiras agora vai ter esses jogos decisivos. Se ele Corinthians e Flamengo, os 2 próximos, 4 pontos, é um ótimo Palmeiras. Então vamos ver como o Palmeiras vai se sair, mas é um time que está muito acostumado com esse tipo de jogo grande. Agora é o seguinte, se a diferença não diminuir, o Flamengo não ficar a uma distância que dá para alcançar, restando 13 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, se não ficar, aí acaba, aí esquece. Ou seja, Palmeiras, se nessas 4 rodadas se mantiver pelo menos 6 pontos à frente, aí eu acho que o empate para o Palmeiras com o Flamengo aqui é um ótimo resultado para o Palmeiras. Sim. E o Flamengo provavelmente... Mas aí você esquece... que acontecer no jogo contra o Corinthians. É isso que eu ia perguntar. E você esquece o jogo contra o Corinthians. Se o Palmeiras perde pro Corinthians, o Flamengo ganha abaixo para 6. Empata o confronto direto aqui. Não, mas tem o Corinthians. Não, o Corinthians pode se aproximar. O Corinthians encosta. Entendeu? Não é uma disputa com o Flamengo. Mas se o Palmeiras vai ser café com leite. É o quê? Vai ser café com leite. Cara, não você leva tá falando que o Corinthians é café com leite desde o início do campeonato. Porque não vai brigar pelo título. Da tabela até agora. Não vai brigar pelo título com o Palmeiras. Mas não dá pra dizer que o Corinthians não vai brigar pelo título se ele tá no topo da tabela desde o começo. Pipiano, um jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena jamais poderia ser chamado de café com leite. Não tô dizendo que o jogo. O Corinthians pode ganhar do Palmeiras. Ele diz que independentemente, eu sei. Ele diz que o Corinthians é café com leite porque ele não vai brigar pelo título. Eu discordo. O Corinthians pode ganhar do Palmeiras, encurtar para 3, mas não vai brigar com o título contra o Palmeiras. Mas você ele já imaginava... tá brigando pelo título, ele tá no topo da tabela desde o início do campeonato. Exatamente. Ele já tá brigando pelo título. Exatamente, você imaginava. 6 pontos atrás agora, ele já foi líder. O Corinthians começou fazendo 6-1 no Palmeiras. O Corinthians fez 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, o Palmeiras fez 1. Nas 19 rodadas seguintes, o Palmeiras tirou esses 5 e abriu mais 6. 11 pontos em 19 rodadas. Quer dizer, o Corinthians não vai ser o rival direto. Corinthians, para brigar, tem que acontecer o que aconteceu, por exemplo, não sei se vai ter continuidade, aí precisa ter. Renato Augusto entrou e fez um baita segundo tempo ontem. Se o Corinthians tivesse o Renato Augusto o campeonato inteiro e jogando como jogou o segundo tempo ontem, seria diferente. Então, ele precisa ter o Renato Augusto como o segundo tempo de ontem, o William jogando bem, e por aí. O Maicon voltando, no máximo, não sei quando vai voltar. O Maicon vai demorar um mês. Teve fratura, né? Eu sei. Então, ele precisaria desses jogadores todos jogando muito bem para dar esperança de brigar pelo título. Para pelo menos ali, falou, dá para brigar pelo título.